Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias? Vamos para o estudo dessa semana do Vem Segue-me, que é Mosias, do capítulo 18 até o capítulo 24. E o que podemos entender de cada capítulo? No 18, Alma realmente se arrependeu de seus pecados e provou isso ao transmitir ao povo todos os ensinamentos de Abinadi. Só que era arriscado porque estava ainda o rei Noé exercendo poder e tal. E aí ele fez isso de forma discreta num lugar chamado Mormon. E quem acreditava ia lá para poder ouvir. E o que Alma lhes ensinou? Arrependimento, a redenção e fé no Senhor. E aí a gente tem os versículos clássicos. No 8 fala, do que eles foram lá para um lugar chamado Mormon para poder ouvir. E no 9 fala, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Então, aqui o que está falando? Da gente ter compaixão, da gente ter misericórdia, servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, ou seja, nunca ter vergonha ou medo de falar naquilo que acredita, de prestar o seu testemunho quando for necessário. Então, e fala, para poder, assim a gente poder ganhar a vida eterna. No versículo 10 fala que se for esse o desejo de vosso coração que vos impede de ser batizados em nome do Senhor, com um testemunho perante ele de que fez feito convênio com ele de servir e guardar seus mandamentos para que ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós, então era necessário que ele se batizasse, mas pela devida autoridade, e o que acontece hoje em dia também. Nós temos que ser batizados por alguém que tem autoridade do sacerdócio de Deus, para assim a gente poder se tornar membro da igreja e depois ser confirmado, receber o dom do Espírito Santo, certo? E aí nos versículos 12 e 13 fala que Alma, ele realizou as ordenanças pela autoridade. É importantíssimo, ressaltando que um rapaz, ao atingir os 16 anos de idade, ele tem um sacerdócio arônico no ofício de sacerdote, e além de poder abençoar o sacramento, esse rapaz também já vai poder realizar a ordenança do batismo. Muito legal isso. Meu filho mais velho teve essa oportunidade antes dele ir servir missão, de realizar a ordenança do batismo. Então, e aí depois, no versículo 17, fala que eles organizaram a igreja, que é a igreja de Cristo daquele tempo e diante. E os que eram batizados eram somados à igreja. Então é necessário, por que é necessário ter igreja? Para que as ordenanças possam ser realizadas, para que, e hoje em dia, na construção de capelas, por exemplo, fica mais ao alcance de todos, porque tinha pessoas, ou tem pessoa que às vezes precisam viajar quilômetros e mais quilômetros para chegar a uma capela mais próxima, mas com uma capela, para poder assistir às reuniões, mas tendo uma ala organizada em um bairro, uma vila, fica mais acessível, mais fácil para todos poderem ter a oportunidade. Aí pessoas que tinham que viajar agora vão poder ter uma capela próxima. E é assim que acontece. Aí no versículo 20, ele diz, sim, mandou-lhes que não pregasse senão arrependimento e fé no Senhor, que redimira seu povo. Então, quando formos falar da igreja, do evangelho para as pessoas, as primeiras coisas que a gente tem que falar, lembrar isso, é fé no nosso Senhor Jesus Cristo e o arrependimento. A gente até aprende lá em Doutrina e Convênios que a gente não deve dar carne antes do leite. Ou seja, a gente deve ir aos poucos, ensinando, explicando,
para a pessoa poder entender. Então a gente deve primeiro que o arrependimento está ao alcance de todos e sem fé, que a gente vai ver repetidamente nas Escrituras, sem fé é impossível agradar ao Pai Celestial. Depois, aí depois ele ensinou várias coisas ao povo, né? Entre elas que eles não brigassem, ou seja, que eles não tivessem contendas, porque a ira, a briga, a discórdia entre irmãos realmente é uma coisa que não agrada nem um pouco ao Pai Celestial. Ele deseja que nós nos amemos uns aos outros. Ele também ensinou que guardassem o dia santificado, como na época ainda não havia acontecido a primeira vinda de Cristo, eles guardavam o sábado. Com o nascimento de Cristo, a lei de Moisés foi cumprida e o dia santificado passou a ser o domingo. Então, nesse dia eles tinham que realmente, assim como nós hoje em dia, nós temos que lembrar do Senhor, dedicar esse dia ao Senhor. Ir às reuniões, estudar as Escrituras, estar com nossas famílias, ajudar o próximo, a procurar assistir à mídia da igreja. Eu gosto muito de música, mas eu procuro dias de domingo, além também eu procuro não ouvir músicas, a não ser que seja os hinos da igreja e o coral do tabernáculo, é claro. Mesma coisa eu faço também quando em dias que tem conferência geral, conferência da estaca, e em dia que eu vou ao templo. E aí, e também há uma ordenou que todas as pessoas, inclusive os sacerdotes, tinham que trabalhar com as próprias mãos. Ou seja, ninguém deveria ser preguiçoso ou ocioso. E nós aprendemos, como assim como o Senhor ordenou a Adão, lá no jardim do Éden, no suor de teu rosto comerás o teu pão de cada dia. Então, e também vemos em Doutrina e Convênios que o ocioso não herdará as vestes do trabalhador. Então todos nós temos que trabalhar. Todas as pessoas capazes devem trabalhar. Não é agradável ao Senhor ser preguiçoso, ser indolente e querer ser sustentado por outras pessoas. Se a pessoa tem capacidade, ela pode e deve trabalhar. Aí no versículo 30 ele também fala que eles cantaram louvores. Então ele, aliás, no versículo 29 antes, fala, né, que eles andaram retamente diante de Deus, se ajudando uns aos outros, tanto na parte material quanto na parte espiritual. E assim devemos ser, nos apoiar uns aos outros. Hoje, por exemplo, atualmente a gente está com a grande oportunidade de, entre outras coisas, ajudar o pessoal e realizar campanha para ajudar, por exemplo, as pessoas que estão sendo vítimas lá da tragédia das grandes enchentes e inundações lá no Rio Grande do Sul. Porém, aí além disso, quer dizer, há infinitas e excelentes oportunidades da gente poder servir ao próximo, ajudar quem está necessitado, tanto na parte física quanto material, também na parte espiritual. Certo? A parte física que eu falo, na parte material, as pessoas lá no Rio Grande do Sul tem muita gente desabrigada, desalojada. Eu tenho visto grandes doações como colchões, mantimentos. Isso é porque eles lá estão passando provação muito grande. E aí no 30 fala a respeito eles falam, né, que eles cantaram louvores. Então a gente também, como a gente canta louvor ao Senhor com os hinos, importantíssimo nas reuniões, e toda vez que a gente for cantar o hino, a gente tem em mente que um hino é uma oração ao Pai Celestial. O Senhor não quer que a gente fique gritando, pelo menos eu não acredito nisso, que o Senhor quer que a gente fique gritando, berrando ou cantando igual um cantor de ópera, mas que realmente nos hinos, a gente procure entender a letra, que a gente procure ler as escrituras que estão ali, a gente vai ver embaixo de cada hino, lá as escrituras que estão relacionadas ao tema,
e a gente poder entender, ter em mente qual é o ensinamento que esse hino pode ser: louvor, ação de graças, o hino do sacramento, ou da obra missionária. Enfim, a gente deve sempre ter em mente: o hino é uma forma de oração ao Pai Celestial e ele deve sempre ser cantado com reverência. Aí, alguns hinos que eu gosto muito é o de Alegres Cantemos, que fala que o Evangelho é de alegria. Gosto do número 4, que fala do templo, do 14, que fala do aflito viajou. Não, graças damos a Deus por um profeta. E no do sacramento eu gosto muito de Enquanto Unidos em Amor, da obra missionária, é claro, quem serviu missão. Eu, no caso, aprendi chamando-os a servir, a cantar até em japonês, o refrão. E gosto muito daquele Neste Mundo, que fala sobre ajudar o próximo. Enfim, e gosto do hino, né? Grande profeta, que é aquele refrão: grande profeta, aos céus elevado. E você, qual os hinos que você gosta, que você fica feliz quando é tocado nas reuniões? Aí no capítulo 19, o que aconteceu? Gideão, que era um grande guerreiro, ele foi atrás de Noé, porque era inimigo dele, o rei Noé, o iníquo, que provocou toda essa confusão e problema lá para o povo nefita, e ele quis matar Noé. E ele conseguiu encurralar Noé e tal, mas Noé, só que eles viram que os lamanitas estavam indo lá para poder atacar os nefitas, e Noé pediu para ter sua vida poupada, mas o rei Noé, ele não estava preocupado com seu povo, e não, ele só queria escapar dos lamanitas. E aí ele fingiu estar preocupado, e Gideão acabou lhe poupando a vida. E ele mandou os seus homens lá, seus amigos, abandonar suas famílias, suas esposas e seu filho e casa para poderem fugir, mas a maioria não fez. E alguns decidiram seguir. Alguns decidiram seguir Noé, mas a maioria ficou. E os lamanitas começaram a atacar e a matar e tudo, e o povo nefita ficou desesperado. E aí só que eles viram uma estratégia para poder acabar com a matança que os lamanitas estavam fazendo a eles. Aí no versículo 13 fala: porque tinha uns que fugiram quando viram a matança dos lamanitas, perdão. E aí no 13, e aconteceu que os que ficaram com as esposas e filhos fizeram que suas belas filhas saíssem ao encontro dos lamanitas e intercedessem por eles para que não os matassem. E aconteceu que os lamanitas tiveram compaixão deles, porque a beleza das mulheres os cativou. Então a gente vemos em todas as épocas como as mulheres são maravilhosas, como as mulheres são importantes, como as mulheres são fundamentais. Então os lamanitas ficaram tão impressionados com a beleza das filhas dos nefitas que aí decidiram parar com toda a matança. Então, e aí nesse capítulo 19 fala de Lime, que era filho do rei Noé, que ele, ao contrário de seu pai, ele era um homem correto. E estavam toda aquela situação, e Lime não queria que Noé, seu pai, fosse morto, porém ele não ignorava todos os erros que seu pai havia causado. E Gideão voltou a caçar Noé, que mandou seus amigos, e o rei Noé fez o que? Mandou que os seus amigos não voltassem à terra de Nef. E o que aconteceu? Os amigos se iraram, e o rei Noé morreu pelo fogo. Então, assim como ele havia mandado fazer com Abinadi, acabou acontecendo com ele. Ele mandou matar Abinadi pelo fogo, e ele acabou também morrendo queimado, assim como Abinadi havia profetizado: o jeito que vocês estão fazendo comigo, vão fazer com vocês também. E aí Lime se tornou rei,
e estabeleceu a paz, e por 2 anos eles conseguiram viver tranquilamente. E aí no capítulo 20, o que aconteceu? Algumas filhas dos lamanitas, elas tinham um lugar que elas gostavam de ir, reunir para cantar, para dançar, e aqueles sacerdotes iníquos de Noé que tinham havido fugido, eles foram lá e raptaram essas moças e levaram elas embora. Elas foram raptadas. Só que os lamanitas não sabiam disso, deram por falta delas, e achando que os nefitas que tinham ido lá sequestrar as filhas deles foram lá, e aí teve início uma batalha sangrenta e tal, e foi mata daqui, mata dali, porque eles estavam lutando realmente como feras e tal. Mas os nefitas conseguiram levar vantagem, prenderam o rei Lamanita, e aí eles questionaram, e ele falou, pô, vocês roubaram as nossas filhas e tal, e comiu, só que o rei Lime não tinha consciência disso, até que Gideão novamente, ele ao perceber o que aconteceu, ele lembrou das palavras de Abinadi, ele falou, por acaso não foram aqueles sacerdotes lá de Noé que fugiram, por acaso não foram eles? E realmente tinha sido isso mesmo que aconteceu. E Gideão, com sua sabedoria e percepção, ele conseguiu contornar toda a situação. E aí eles viram que realmente as palavras que, lembrando as outras aulas que Abinadi tinha falado, se cumpriram. E aí, e no capítulo 21, o que acontece? Os lamanitas começaram e foram agressivos com os nefitas, eles lhe batiam na cara, eles o maltratavam, porque os nefitas estavam sob o jugo deles, que eles estavam tendo que pagar coisa, imposto e tributos aos lamanitas, e eles começaram a os explorar material financeiramente, e os Levi começaram até mesmo a serem espancados. Eles estavam, o povo, assim como Abinadi profetizara, eles estavam pagando pelos erros, pelas iniquidades que eles cometeram, e eles estavam tendo que sofrer para poder acordar e esperar. Aí vamos ver aqui no capítulo 21, no versículo 14, também, e humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus. Sim, clamavam todo dia a seu Deus para que os livrasse de suas aflições. Então, às vezes, a gente precisa passar por alguma aflição, por alguma provação, para que a gente possa se humilhar. A gente, às vezes, o Senhor permite isso para que a gente possa se arrepender e se corrigir, para que a gente não tropece cada vez mais no orgulho. E ainda no 15, e o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir as lamentações, por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhes a carga. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. Então eles estavam, e se começaram a clamar com tanto louvor, tanta força, que o Senhor não os livrou do cativeiro, deixará eles lá até que eles realmente aprendessem a lição. Não obstante, o Senhor, em sua infinita misericórdia e amor por cada um de seus filhos, abrandou o coração dos lamanitas e começou a aliviar-lhes a carga. E no versículo 17, ora, havia um número muito maior de mulheres do que de homens, portanto o rei Lime ordenou a cada homem que dividisse o seu sustento com as viúvas e seus filhos, para que não perecessem de fome. E isto fizeram por causa do grande número de homens que haviam sido mortos. Então, havia muitas mulheres que ficaram viúvas devido à batalha, que perderam seus maridos, e muitos filhos também que ficaram órfãos de pai. Então, o que aconteceu? Quem tinha mais
era aconselhado a dividir o seu sustento para as mulheres e os órfãos. Então isso também na igreja tem essa ajuda, né? Para as viúvas e os órfãos, para quem está desamparado, que o Senhor não quer ver que seus filhos sofram. E ainda ainda no capítulo 21, perdão, eles continuaram a fazer toda a sua obra até que eles encontraram Amon. No capítulo 22, os nefitas, eles queriam escapar do povo lamanita, e o que aconteceu? Eles levaram uma quantidade grande de bebida, né, lá de vinho, e aí, sob orientação novamente de Gideão, e o que aconteceu? Eles conseguiram, né? Eles levaram um tributo, mas os lamanitas, ao ver a bebida, ficaram tão sedentos que acabaram tomando, bebendo sem parar, até que ficaram manguaçados. Então a gente vê essa fraqueza que muitos homens têm por bebida, não é de hoje, não é de agora. A gente também viu lá no Novo Testamento o que aconteceu também, lá com a experiência de Daniel e seus amigos, lá na corte do rei. Então, e a bebida é coisa que não agrada ao Senhor, mas foi a maneira que eles encontraram para poder se livrar dos lamanitas. E aí eles viajaram por muitos dias no deserto. E fala no 14. E aí eles foram viajando até que eles conseguiram chegar à terra de Zaraenla e se juntaram ao povo de Mosias. E Mosias, no 14, fala, os recebeu com grande alegria e também recebeu seus registros que haviam sido encontrados com o povo. Mais uma vez dizendo, importantíssimo guardar e preservar os registros. E aí os capítulos 23 e 24 falam de Alma e seu povo. No 23 ele diz que eles trabalhavam muito, eles plantavam, iam lá, construíram prédios, eles eram industriosos. O povo queria que Alma fosse seu rei, mas ele não queria, lembrando as coisas que havia acontecido por causa do rei Noé, as iniquidades. Ele demonstrou humildade, ele não quis ser rei, mas ele os ensinou sobre humildade e amor ao próximo. Nos versículos 21 e 22 que podemos ver a respeito do que o povo sofreu, e pode acontecer com nós também. Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo, sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia, e assim foi com este povo. Então a gente vê, o Senhor castiga quem ele ama. A gente vê as provações, como a gente viu na outra aula, as provações podem ser por dois motivos, ou porque a pessoa cometeu erros e pecados e agora ela está sofrendo as consequências disso, ou as pessoas como Nefe, como Jó, entre os pioneiros, eles eram pessoas justas, mas eles foram testados na sua fé para que ver se eles realmente estavam dispostos a fazer tudo que o Senhor lhes ordenara. E aí, no final do capítulo 23 e no começo do 24, a gente vê sobre um homem chamado Amulon, que era dos sacerdotes lá do rei Noé, e que ele e o povo lá, e ele e seus amigos, eles que haviam raptado as filhas dos lamanitas, mas ele tinha implicância com Alma, e aí ele conseguiu a simpatia do rei Lamanita e perseguiu Alma. E os lamanitas, não cumpriram com a sua parte, eles exerceram um domínio injusto e eles impediram de orar.
Eles não podiam mais orar publicamente, mas eles tiveram que orar, porém, secretamente dentro de seu coração. E nós, cada um de nós pode e deve orar em situações, sempre procurando pedir ao Senhor sabedoria, força e orientação do seu Santo Espírito. Nos versículos 13 e 14, que o Senhor prometeu que ia livrar a alma, livrar eles de suas aflições, porque ele fez convênio, né, de libertar do cativeiro e aliviar as cargas. E ele falou: para que sejais minhas testemunhas no futuro e para que tenhais plena certeza de que eu, Senhor, visito o meu povo nas suas aflições. O Senhor nunca nos desampara. Ele prometeu que ia os livrar do cativeiro. O Senhor adormeceu os lamanitas e o povo de alma escapou. Eles renderam graças ao Senhor por isso, e após 12 dias no deserto, eles chegaram a Zaraena e encontraram o rei Mosias. Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço, deixe seu like, que me ajuda bastante, faça seu comentário e se inscreva no canal e compartilhe com seus familiares e amigos, e sempre se lembre de consultar o seu professor ou professora, se for o caso, e seu presidente de escola dominical, que nós possamos sempre ter em mente a importância do estudo das Escrituras, a importância realmente, irmãos e irmãs, a fazer esses vídeos. Eu tenho recebido muitos agradecimentos e tal, mas pode ter certeza, a pessoa que eu vejo que eu mais estou conseguindo ajudar sou eu mesmo. Tá? O livro de Mórmon, a sua leitura sincera, nos ajuda a superar as provações desses últimos dias. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau.